Boa tarde. Vou tentar fazer minha apresentação em português. Você vai escutar algumas interferências do espanhol, mas por cortesia, por esforço de integração latino-americana e mercosuriana, vou fazer o mesmo esforço que os brasileiros fazem quando vai no Uruguai e falar em espanhol, vou fazer aqui. Então, obrigado. Primeiro que nada, obrigado pelo convite a Pepe, a Margarete, a todo o time que organizou esse evento. Vocês conhecem a minha colega, a doutora Raquel Peiraue. Eu quero agradecer a ela também pela confiança de fazer essa apresentação aqui. Então, vou falar sobre, em geral, o processo de regulação no Uruguai, as características da regulação no Uruguai, e o estágio atual da regulação do cannabis medicinal no meu país. Então, um pouco de história. O consumo de cannabis no Uruguai nunca foi penalizado. Em 1974, temos a despenalização da possessão de cannabis para uso pessoal na ditadura militar, uma coisa um pouco estranha. Já no fim dos anos 90, grupos de sociedade civil começaram a trabalhar para reformar a política de drogas desde a perspectiva, abordagem da redução de danos, de riscos e danos, e tinham propostas de regularizar ou legalizar o cannabis. Tem um problema aqui na preferência do termo regularizar ou legalizar. O consumo nunca foi, e a posição não é ilegal no Uruguai. Então, nós preferimos utilizar o termo regularização, ou regulação. Eu esqueci de apresentar meu time. Monitor Cannabis Uruguai é um grupo de pesquisa na Universidade da República, na Faculdade de Ciências Sociais, que trabalha na avaliação e o monitoramento da política da regulação do cannabis. Então, não trabalhamos da perspectiva das ciências chamadas duras, mas das ciências sociais e a política pública. Então, outro ponto da história, no ano 2000, o presidente Bache, pode ser conhecido aqui, da família de presidentes, já fez declarações públicas a favor de legalizar todas as drogas. E depois ele especificou as drogas blandas. E depois, anos depois, disse que não, que foi uma má ideia, que não é uma boa ideia legalizar. Em 2005, tivemos a primeira marcha mundial pela marihuana, pela maconha no Uruguai, e temos todos os anos marchas, e isso visibilizou ainda mais o movimento social que depois, vamos ver, tive um papel importante na regulação. No ano 2010, nasceu o primeiro projeto desse deputado conservador, Lacalle Pou, que só incluía a legalização do autocultivo, somente, nada mais, e acrescentava as penas por narcotráfico. Era uma coisa um pouco esquisita, uma combinação esquisita de penalização e legalização do autocultivo. Esse projeto não foi aprovado. E depois, em 2012, o presidente Mujica apresenta, como parte dessa estratégia pela vida e a coexistência, a convivência, um grupo de 15 medidas. Uma das medidas era a legalização ou a regulação do cannabis, com uma medida de segurança pública, de diminuir a violência associada ao narcotráfico. E no mês de agosto, já o governo enviou um projeto com só um artigo para o Congresso, o Parlamento, que dizia que o Estado assume o controle da produção, comercialização, distribuição e regulação do cannabis. Era só isso. Quando isso chegou no Parlamento, os deputados e os senadores
Disseram, isso é maluco. Então, o grupo do partido de governo no parlamento diz que não era possível ter só um artigo para uma coisa tão complexa como isso. Então, a Secretaria de Drogas, Nacional de Drogas, que funciona na Presidência da República, formou um grupo como interdisciplinar, se diz, que incluía ativistas, acadêmicos, políticos, parlamentares, expertos internacionais, nacionais e internacionais, que acompanhou esse processo para produzir uma lei tecnicamente sólida, que já em novembro de 2012 tinha 36 artigos. E quase um ano depois, a Câmara de Deputados aprovou um projeto, uma lei, com 44 artigos, que é uma lei única no mundo porque inclui todos os usos do cannabis, regulamenta todos os usos, o uso medicinal, o uso recreativo, o uso científico e o uso industrial. É uma lei, a lei mais abrangente do mundo em torno do cannabis. O dia zero da era da regulação no Uruguai foi o 10 de dezembro de 2013, quando o Senado aprovou finalmente a lei e o Uruguai ficou na capa de todos os jornais do mundo. E o resto da história vocês já conhecem, eu acho. Qual é a estrutura da lei, que é a arquitetura fundamental da regulamentação do cannabis no Uruguai? A lei é complexa, tem 44 artigos e depois decretos governamentais, mas a estrutura básica é que é baseada em dois princípios básicos bem importantes para o tema do cannabis medicinal, que é a saúde pública, como um princípio importante, como abordagem de redução de riscos e danos, e os direitos humanos. Toda a lei contém referências à perspectiva da integralidade dos direitos humanos e da saúde pública como direito humano. Esse é o marco ético da lei. Depois, os princípios têm objetivos, são 3 grupos de objetivos. Objetivos de saúde, de não acrescentar o consumo, controlar o consumo, a percepção de risco, garantir uma boa qualidade do produto que as pessoas consumem. Da violência, que esse pode ser o mais famoso, esse é a origem da lei, que é controlar a violência do narcotráfico, reduzindo o mercado ilegal de cannabis recreativo. É um princípio muito importante da justiça, que é os juízes, antes da lei, colocaram seus prejuízos para determinar se a quantidade ou as plantas que a pessoa possuía eram ou não para consumo pessoal. A lei no Uruguai acaba com isso, agora tem critério objetivo e comanda ou ordeia aos juízes utilizar a sana crítica. Sim? Então, essas são as principais. O nosso trabalho é monitorar esses 3 objetivos da lei na universidade. Os instrumentos da lei são 4. A regulação é um dos instrumentos, o mais visível, pode ser o mais polêmico, mas tem outros que incluem, muito importante, a educação e a prevenção do consumo de drogas, que faz a Junta Nacional de Drogas como Sistema Nacional de Educação Pública, inclui o tratamento e reabilitação de usuários problemáticos de drogas. No caso da maconha, é uma minoria muito pequena em relação com álcool ou tabaco, por exemplo. E inclui também a ação policial. O problema do narcotráfico fica debaixo da influência da polícia e da ação policial que continua numa guerra contra o tráfico ilegal. Então, para o cannabis recreativo, que é o mais polêmico também é visível,
Tem 3 vias de acesso: o autocultivo, as pessoas se registram, cultivam no celular; os clubes de cannabis, como em outras partes do mundo, o modelo europeu foi influente; e a compra de cannabis produzido sob supervisão estatal, dispensado nas farmácias. O limite de produção para usuários que autocultivam ou são parte de clubes, ou para usuários que vão comprar nas farmácias, é de 40 gramos por mês. Isso é baseado em inquéritos e estudos sobre padrões de consumo no Uruguai. Só maiores de 18 anos podem se registrar em qualquer das vias de consumo recreativo. E os estrangeiros e turistas não podem se registrar para acceder ao cannabis legal. Só pessoas que moram em Uruguai depois mais do que 3 meses. No caso da produção, o governo determina, fixa a quantidade, o preço, que inicialmente era $1 por gramo, a terra onde produzir, e proporciona também os serviços de segurança para as pessoas que têm licença de produção. Como em outros casos, não é possível fazer patrocínio, publicidade, etc. E se cria este IRCA, que é o Instituto de Regulação e Controle de Cannabis, que integra vários ministérios no diretório e que dá as licenças e controla os licenciatários. Qual é a cobertura atual de cannabis recreativo no mercado? Tem luz aqui que é possível? Não. Não? Ok. O número em vermelho, 22%, é o porcentagem que nós estimamos da demanda global de cannabis no Uruguai, que agora passou para o mercado regulado. E 51% é a máxima capacidade que agora teria o sistema se, basicamente, o governo estivesse dispensando a quantidade máxima que os usuários registrados podem consumir. Se vocês veem aí, os usuários que vendem em farmácias poderiam consumir 11,5 toneladas no ano, mas o governo só dispensou 1,2 toneladas no ano passado. Então, essa é a diferença. Ainda o avanço é bem interessante e a potencialidade de legalizar o mercado é bem interessante. No caso do cannabis medicinal, não vou discutir o cannabis para uso científico e industrial nessa ocasião. É regulado pelo decreto governamental de 2015. Então, o dia zero para o cannabis medicinal no Uruguai teria sido o 4 de fevereiro de 2015, vou explicar depois. O grande regulador omnipotente, não sei se existe essa palavra em espanhol, é o Ministério de Saúde Pública, que controla, junto com o IRCA, controla o cultivo, a produção, a distribuição, a representação, ainda a importação, exportação de cannabis medicinal, que pode ser psicoativo ou não psicoativo. A produção no Uruguai precisa da licença do IRCA, são 2 licenças diferentes, licença para produção no IRCA e licença para manufatura, para fabricação do Ministério da Saúde Pública. E, então, todo projeto produtivo no campo medicinal precisa dupla aprovação. Essa parte complexa. O decreto define dois tipos de produtos medicinais no Uruguai. Aí. Que se chama de especialidade vegetal, que seria a planta, a flor.
que se chama a erva de cannabis ou a mescla de ervas de cannabis, essa mesma definição que utiliza o Ministério para o resto de produtos como chás, erva mate, sim? Produtos de herboristeria, que pode ser psicoativo ou não psicoativo, que se utiliza com fins medicinais. E depois tem a especialidade farmacêutica, que é um medicamento, remédio baseado em cannabis que tem um nome registrado. Ainda não é claro como é possível, nem mesmo os funcionários do Ministério sabem quais são os requisitos para registrar uma especialidade vegetal. Não é, mesmo com a homeopatia é bem fácil, com o chá, com qualquer coisa, mas nesse caso você pergunta, eles dizem, não é claro se podemos chamá-lo, no caso de cannabis, se podemos classificá-lo de vegetal, se farmacêutica, qual é o nível de evidência, tem muita confusão ainda hoje, mais do que 2 anos depois. A especialidade farmacêutica é bem clara, é um problema similar do que tem aqui no Brasil, no resto do mundo. Precisa ter uma fórmula declarada, precisa ser fabricado industrialmente e, o ponto mais difícil, precisa ter propriedades terapêuticas verificáveis com o nível mais alto de evidência que se pode solicitar para um remédio, para um produto farmacêutico. Essa evidência nível 1A. Este é um grande problema para o avanço da acessibilidade. O decreto define um limite para cannabis não psicoativo, que é de ter menos do que 1% de THC. Todos os produtos vegetais ou farmacêuticos precisam de ser testados por qualidade por laboratórios que, de sua vez, precisam ter autorização especial para fazer controles de cannabis. Os pacotes e os rótulos são regulados também pelo Ministério de Saúde Pública e a publicidade, o patrocínio, a promoção é proibida. Isso é para todo remédio no Uruguai. A distribuição é como qualquer outro remédio, por distribuidores autorizados e por farmácias atacadistas. A dispensação é como qualquer outro remédio em farmácias. Nós temos um tipo de farmácia que se chama de comunitária, que é a farmácia que fica dentro do hospital ou da clínica sem fim de lucro. Então, o nosso sistema tem seguro privado e tem o outro tipo que se chama mutualista, que é um tipo de associação sem fim de lucro. O paciente só necessita a prescrição, não tem que se registrar, isso não é necessário como em outros sistemas, só necessita a prescrição. Para produtos de cannabis medicinal não psicoativos, só precisa o que se chama receita comum, a prescrição comum ou branca. Para produtos psicoativos, precisa a mesma prescrição que para psicofármacos, é o mesmo processo, sou médico autorizado, blá, blá, blá. Então, vamos falar da realidade. Isso foi a lei, a regulamentação, vamos falar da realidade da implementação do acesso ao cannabis medicinal. Já faz um ano, nossa equipe, liderada pela doutora Peiraue, fez um estudo, um inquérito com pacientes ou pessoas interessadas em utilizar cannabis medicinal na Expo Cannabis, que é a maior feira, exposição de cannabis no Uruguai. Fizemos inquéritos com 95 pessoas para saber qual é a característica do grupo de pessoas no Uruguai que é interessada nesse tratamento. Sim? Pode ser que o Uruguai é muito raro no mundo, muito estranho, não sei. E encontramos que o perfil, em caso de sintomas, o perfil desse grupo é muito similar do que do resto do mundo. A maioria é interessada ou já está utilizando cannabis medicinal por dolor crônico multicausal e depois
sintomas da esfera neurológica, saúde mental e assim e tal. É muito similar do que outros estudos no mundo. No caso do acesso à informação para o tratamento, para o uso, vimos que a maioria obtinha a informação, tirava a informação da internet e da mídia. E só 12% tirava informação, obtinha informação de médicos. Isso foi um alerta, não? Fizemos muitas perguntas sobre a relação médico-paciente. Esse é só um dado. A reação do médico tratante frente à consulta por cannabis medicinal, a maioria relativa foi de apoio, mas 42% tiveram reações negativas quando o paciente fez a pergunta: esse negócio do cannabis medicinal? Tiveram reações de desaprovação, de desconhecimento, de escepticismo e de indiferença. Então, é outro dado interessante. Então, qual é a situação atual? De fevereiro de 2015, o decreto, um ano depois, quase um ano, mais do que um ano depois da aprovação, e dezembro de 2017, fez 6 meses, não tinha nenhum produto disponível para ser prescrito no Uruguai. Nenhum. Para ser comprado localmente. Só tinha recurso para importação de produto não registrado, que é similar ao uso compassivo. De produto de $300 por mês, em promédio de custo. A partir de dezembro de 2017, se autorizou um produto, que se chama Epifractan, que contém CBD a 2% de concentração, é 0,5% de THC, e que se produz, ironicamente, a partir de flores importadas da Suíça. No Uruguai, com flores importadas da Suíça. Esse é o nível de exigência de nosso Ministério de Saúde. É o nível de realismo. E agora, em abril, no mês de abril, saiu à venda da Medic Plus, do mesmo laboratório, uma crema dérmica que contém CBD também. E ainda não sabemos, existem outros projetos, mas não sabemos quais. Então, o estado de acesso para, numa síntese, agora no Uruguai, 2 anos após, mais do que 3 anos após o decreto, tem insuficiente diversidade de produtos, só só CBD, 2%, é só uma crema dérmica com CBD, isso, só. Temos a opção de importação pelo paciente, que é um processo complexo, difícil. Muitos médicos não querem preencher tudo, esses formulários, passar horas e horas e horas indo para o Ministério, vindo. É custoso para o paciente, bem custoso. E não representa uma nova opção. Não é uma diferença a respeito à era prévia à regulação, isso existia antes. Temos falta de informação e formação nos médicos, isso é natural, não vou repetir o que já foi dito. E temos mala comunicação entre o médico e o paciente. Teria essa oportunidade de aprender que não está funcionando. Obstáculos que nós encontramos, nós fizemos o ano passado um workshop fechado com autoridades do Ministério, com expertos internacionais, com pais de pacientes e com médicos. E colocamos a questão: qual é o problema? 2 anos depois da regulação, 4 anos depois da regulação, 2 anos depois do decreto, qual é o problema? Unanimemente, o problema é que a exigência de evidência para registro dos produtos está limitando o desenvolvimento de produtos.
Isso é claro. Num país que tem todas as condições para produzir e ainda para exportar e fazer uma iniciativa de desenvolvimento, isso não está acontecendo, não está acontecendo por causa da exigência. A normativa subnacional ou sub-lei de decretos e regulamentação do Ministério não foi adaptada. No Uruguai, por exemplo, temos um corpo de decretos para regulamentar a produção e a venda de produtos homeopáticos, com referências farmacopeias, blá, 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 mas ainda não temos nem o projeto, nem o rascunho de projeto de decreto para cannabis medicinal. Isso é bem necessário. Não temos no Ministério de Saúde Pública funcionários capacitados, especialistas. Todos os especialistas ficam na academia, na universidade, mas não no governo, e foi subestimado o processo de implementação. Vou encerrar. Então, temos duas consequências bem importantes disso. No Uruguai temos criado, pela consequência do debate público em torno a cannabis e a regulamentação do recreativo e a falta de implementação e de adequação do marco regulatório do cannabis medicinal, um mercado ilegal de cannabis medicinal não regulado. Isso é o que está acontecendo. Temos usuários de cannabis medicinal que estão tirando produtos que são fabricados ilegalmente, sem controle nenhum, pode ser por pessoas em boa fé, sim, com pessoas compassivas, empáticas, mas na realidade o Estado, que é o responsável de garantir a saúde pública como direito humano, não tem nenhum controle disso. Não tem ninguém que está pensando o que acontece com isso, e a gente conhece o produto massivamente, vê que é uma possibilidade e teremos criado esse novo mercado ilegal. Começamos essa mudança para eliminar o mercado ilegal de cannabis recreativo, não criamos um mercado ilegal de cannabis medicinal. E o complemento desse problema é que estamos tendo desvios do mercado de cannabis recreativo para o mercado, pseudomercado de medicinal. Tem pessoas que podem ser adultos, que podem se registrar para acceder a cannabis recreativo, que estão se registrando provavelmente para usos, sobretudo pessoas idosas, para usos que não são recreativos, com um produto que não é pensado para uso recreativo, que não cumpre regras do cannabis, do cannabis medicinal, que não cumpre essas regras. Então, o contexto de opinião pública agora, para saber o que as pessoas estão pensando no Uruguai. Por primeira vez, em dezembro de 2017, nós fizemos esse inquérito e encontramos que 45% das pessoas acordam com a regulação e só 41%, em geral, com toda a regulação, não estão em acordo. Quando a gente pergunta às pessoas que não ficam de acordo o que fazer com a lei, elas dizem só a metade diz que tem que eliminar a lei. A outra metade diz que tem que evaluar, tem que fazer mudanças, blá, blá. Então, é interessante. No caso do cannabis medicinal, quase 90% está de acordo ou muito de acordo com permitir o uso de maconha, de cannabis para fins medicinais. Esse é um número que surpreende. Nesse contexto de falta de acesso, de problemas, mercado ilegal, quase 1 de cada 4 pessoas dizem que estão pensando ou já pensaram em utilizar cannabis com fins medicinais no Uruguai, agora.
dezembro. Esse é o meu mesmo. Dizendo, encerra. Então, reflexões finais. Lições do Uruguai. A implementação atualmente é parcial no recreativo, é ainda mais parcial no cannabis medicinal. Isso genera dificuldades para evaluar o impacto que é o nosso trabalho, mas é o trabalho do governo e do Estado por lei. Isso é um problema e genera esses efeitos paradójicos, no caso do cannabis medicinal, que é novas pessoas se expondo a riscos, experimentando com produtos, num contexto que deveriam ter garantizado o acesso. Temos ainda que abordar o tema da subvenção. A lei e o decreto não contemplam a subvenção pública de produtos de cannabis e isto vai ficar uma outra barreira para o acesso no sistema público, nos seguros privados. É necessário repensar, volver a pensar, questionar as exigências do Ministério de Saúde Pública, que ainda sigue dizendo que não tem suficiente evidência, que não tem estudos, blá, blá, mas tem essa realidade e tem que adaptar a regulação. Já fizemos com a homeopatia, já fizemos com as ervas, por que não fazer agora e discutir sobre o cannabis medicinal? Então, obrigado.